Meus irmãos, nós vamos neste momento encaminhar para a exposição do Evangelho, da Palavra de Deus, e eu quero convidar os irmãos a abrirmos a Palavra do Senhor no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 7, para hoje lermos a conclusão, o desfecho do Sermão da Montanha, que apresenta a reação das pessoas, da multidão, diante do sermão proferido pelo Senhor Jesus. Estas coisas se encontram no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 7, versículos 28 e 29. Evangelho do Senhor Jesus segundo Mateus, capítulo 7, versos 28 e 29. Peço aos irmãos que se atentem para a leitura que eu farei agora. Diz assim o evangelista: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Vamos orar. Senhor Deus, Pai de glória, Deus de poder, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Pai, através da adoção que há em Cristo, por meio da fé nele, a Ti agora, Senhor, nós pedimos o cumprimento da Tua promessa de derramar o Teu Espírito Santo sobre o Teu povo, sobre os Teus filhos, a promessa de lavar e limpar a noiva de Cristo pela lavagem de água pura, que é a palavra do Senhor. Te suplicamos, ó Deus, que o Senhor haja em nós com poder, porque eu que agora haverei de trazer a mensagem, não sou nada, sou um vaso de barro, mas há poder em Cristo Jesus, porque Ele fala como quem tem autoridade, pois todo o poder e autoridade Ele recebeu nos céus e na terra, porquanto completou a obra que o Senhor deu a Ele para fazer, de reconciliar contigo, ó Deus, os teus filhos, os teus eleitos que andavam espalhados pelo mundo. Sendo assim, ó Deus, parte desta igreja se reúne nesta noite e nós queremos ouvir a tua voz. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e fale conosco, que a palavra de Cristo, os seus ensinamentos, a sua doutrina nos alcance e nos transforme para a glória e para o louvor do teu nome. Te pedimos, ó Deus, a operação do Espírito Santo, iluminando os olhos do nosso coração e poderosamente nos dando entendimento da Tua vontade e nos capacitando a andar segundo esta vontade, porque é o Senhor que realiza em nós o querer e também o realizar. Ajuda-nos, Senhor, e fala conosco nesta noite. Assim oramos humildemente em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, são muitas as pessoas que ao longo de todos os séculos, desde que este Sermão do Monte foi pregado, que ficaram profundamente impactadas com estas palavras, porque nós devemos considerar de fato que estas palavras de Jesus são no mínimo impressionantes, são palavras poderosas. Nós poderíamos enumerar vários homens de relevo, pensadores, homens da literatura, homens de grande destaque, que ao lerem, que ao tomarem conhecimento do Sermão do Monte, tiveram reações diversas a esta mensagem e aos ensinos do Senhor. Eu vou citar apenas dois exemplos. Um deles é o grande escritor, o célebre escritor russo, chamado Leão Tolstói. Leão Tolstói, ele foi de tal maneira impactado pelo Sermão da Montanha, que ele escreveu uma obra, um livro, baseado nestas palavras de Jesus. O livro de Tolstói se chama O Reino de Deus está entre nós. No entanto, Tolstói, ele teve uma leitura um tanto quanto equivocada, distorcida a respeito do Sermão da Montanha. Ele entendeu que as palavras de Jesus implicavam em uma espécie de política, uma política anarquista cristã, em que os governos fossem
todos eles desfeitos, e os cristãos vivessem sem propriedade, em uma vida de pacifismo, de não violência. Ele achava que esta era a mensagem do Sermão do Monte, e que, embora o sermão o tivesse impactado, o impactou de forma equivocada. Outro exemplo de reação incorreta ao Sermão da Montanha é de um teólogo do século XIX chamado Darby. É o pai do dispensacionalismo ou do darbinismo. Darby e os dispensacionalistas, que são um grupo considerável dentro do meio evangélico, eles defendem uma interpretação do Sermão da Montanha que ignora os ensinos deste sermão, porque eles entendem que Jesus virá para inaugurar um reino literal de 1000 anos, um reino cuja a sede estará localizada em Jerusalém, em Israel, em que o templo será restaurado e que Cristo se assentará no trono de Davi em Jerusalém, um trono físico, e ele será um líder político por 1000 anos nesta terra, e então ele estabelecerá naquele milênio o reino dos céus, o reino de Deus. Os dispensacionalistas, seguindo Darby, entendem então que a ética do Sermão do Monte, suas diretrizes, seus ensinamentos, haverão de ser aplicadas apenas no reino milenar. Elas não falam nada a nós, crentes evangélicos da atualidade. Contudo, tomando esses dois exemplos, e agora sendo um pouco mais generalista, o mais comum, a reação mais comum em todas as épocas em relação a este Sermão do Monte, não é de ficarmos impactados, impressionados com ele, ao ponto de abandonarmos nossas propriedades, como fez Tolstói, ou ao ponto de acharmos que este sermão é tão exigente e difícil que ele não se aplica à igreja, mas ele só será possível ser implementado em um reino milenar. Não. A atitude mais corriqueira diante deste sermão é de uma indiferença marcada por mera curiosidade. As pessoas ficam curiosas em relação aos ensinos de Jesus no Sermão da Montanha, e elas passam a interpretar estes ensinos como se estas palavras, que elas já ouviram tantas vezes, que elas já ouviram em diversos sermões e também nas conversações diárias, corriqueiras, estas palavras tomadas, dissociadas, desligadas do contexto no qual Jesus as falou, as enunciou, não passassem de um amontoado de ditos, de provérbios, uma coleção de aforismas: dê a outra face, ande mais uma milha, dê ao outro a sua capa, não julgueis para não ser julgados. Eles tomam, a maioria das pessoas, o Sermão do Monte como uma espécie de livro de provérbios do Novo Testamento, ditados para trazerem conselhos aos homens, a fim de que eles tenham uma ética mais depurada, uma ética mais exaltada. No entanto, queridos, diante das diversas reações que poderíamos enumerar, das várias interpretações destas palavras que poderíamos citar, o que nós vemos nestes dois versículos que finalizam o Sermão da Montanha, que trazem a conclusão deste sermão e o impacto que ele provocou nos seus ouvintes originais, eles nos chamam a fazer algumas indagações, algumas perguntas reflexivas. A primeira delas é a seguinte: qual deveria ser nossa reação ao lermos ou ouvirmos a exposição dos ensinos de Jesus no Sermão do Monte? O que eu quero dizer não é a reação que pode variar de pessoa para pessoa, de cabeça para cabeça, não. Qual a reação esperada pelo próprio Jesus, pelo próprio Deus, daqueles que ouvem estas palavras? Quer sejam os ouvintes antigos, que a ouviram nos tempos bíblicos, quer sejam os ouvintes modernos, que a ouvem ainda hoje. Quando nós somos confrontados por estas palavras tão penetrantes e agudas, como deveríamos reagir? Qual a reação correta?
é exatamente para responder estas reflexões e indagações que foram escritos estes 2 versículos que nós lemos nesta noite. Estas palavras registradas pelo evangelista, pelo apóstolo Mateus, foram, meus queridos irmãos, como toda a Escritura, reveladas pelo Espírito Santo. Mateus não está aqui apenas usando uma espécie de artifício literário para fazer uma transição de um contexto bíblico para outro, de uma narrativa na qual ele conta de um discurso de Jesus para uma nova narrativa nos capítulos 8 e 9, onde ele vai contar sobre os milagres e os feitos de Jesus. Não, nós não temos apenas um gancho literário para unir 2 contextos. Na verdade, Mateus foi inspirado por Deus para escrever estes versos. E aqui Deus tem um propósito muito claro, porque cada parte da Escritura tem o seu propósito, e toda a Escritura é útil para o nosso ensino, para a correção, para a nossa repreensão, educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja aperfeiçoado na verdade. Aqui o propósito de Deus é nos instruir acerca da reação correta e da reação esperada que cada um de nós deve ter quando nós ouvimos a poderosa mensagem de Jesus. A narrativa do sermão começou lá no capítulo 5, versículos 1 e 2, que introduzem o contexto do Sermão da Montanha, nos dizendo que Jesus se separa da multidão, sobe ao monte, assenta-se como um mestre, como um rabi, e então seus discípulos se aproximam dele, e ele começa a ensinar os discípulos. Mas, ao final do sermão, nós percebemos que a audiência de Jesus foi novamente ampliada. Não estão apenas os discípulos aos pés de Jesus, ouvindo as suas palavras, mas aquela multidão que havia sido deixada ao pé do monte, ela sobe até Cristo, e agora ela está maravilhada diante do Senhor e do seu poderoso ensinamento. Eles foram atraídos pelos ensinos, pela palavra que saía da boca de Cristo, eles foram atraídos pela doutrina do Senhor Jesus. E a reação deles é unânime. Veja, o texto nos diz que todos estavam maravilhados. Um certo comentarista, chamado William Hendrickson, ele nos diz que esta palavra usada por Mateus, e aqui traduzida por maravilhadas para as multidões, ela é uma palavra no original muito difícil de ser vertida para o nosso idioma. É uma palavra que Mateus usa para descrever o tipo de sentimento que tomou conta do coração e da mente daquelas pessoas. E Hendrickson nos sugere compararmos as várias versões da Bíblia, para vermos que esta palavra, ela tem um grande, podemos dizer assim, uma grande gama de sentidos em cada uma das versões bíblicas. Por exemplo, na versão que nós lemos, a versão atualizada, é dito que as multidões ficaram maravilhadas. Na versão corrigida, é dito que as multidões ficaram admiradas. Na Bíblia de Jerusalém, está escrito que as multidões ficaram extasiadas. E em uma tradução em inglês, uma tradução um pouco mais interpretativa, os tradutores, eles não se contendo em apenas traduzir o termo, já que o termo é tão rico, eles interpretam o texto e fazem o termo e fazem a seguinte tradução: as multidões estavam atônitas e dominadas de perplexa admiração. Uma tradução literal desta palavra seria: eles ficaram como fora de si, eles foram tirados e suspendidos dos seus sentidos. E para intensificar ainda a reação espantosa de toda aquela multidão diante das palavras de Jesus, Mateus ainda conjuga este verbo em um tempo verbal que mostra que era uma ação que teve um impacto inicial, mas que continuou, que ficou, que repercutiu, algo que marcou profundamente a memória de todos aqueles ouvintes.
Portanto, meus irmãos, com este texto que nós lemos, o Espírito Santo nos indica que, ao fazer a conclusão do Sermão da Montanha, o evangelista, ele mostra que há uma atitude esperada do homem. Quando uma pessoa é confrontada pela mensagem de Jesus em seu Sermão do Monte, apenas uma atitude é correta e esperada. Se nós realmente entendemos o que estas palavras de fato significam, se nós de fato podemos calcular as implicações do que Jesus está falando aqui, então nós ficaremos perplexos, boquiabertos, extasiados, maravilhados, como fora de si, maravilhados com as palavras, com a doutrina, com o ensino, acima de tudo, com a autoridade, o poder de Jesus. E este é o tema principal, não apenas destes 2 versos. O maravilhamento diante do poder e da autoridade de Jesus passa agora no Evangelho a ser o tema dos próximos 2 capítulos. Mateus vai nos contar, através de 3 séries de narrativas de milagres, como Jesus é poderoso e como Ele é maravilhoso. Mateus vai nos contar, através de narrativas em que Cristo comissiona pecadores totalmente corruptos para servi-lo, para trabalhar em sua obra, como Jesus é poderoso, cheio de autoridade e como Ele é maravilhoso. Mas aqui, especificamente, quando o assunto da autoridade de Jesus é introduzido, nós vamos observar a autoridade de Jesus e do seu ensino, da sua doutrina. E o Evangelho, ao colocar em evidência a autoridade de Cristo e do seu ensino, nos demanda algumas reações que devemos ter diante de Jesus e da sua mensagem. Qual é a primeira reação? Meus irmãos, nós devemos ficar maravilhados com o pregador do sermão. Ao ouvirmos o Sermão da Montanha, as perguntas iniciais que devem vir à nossa mente são as seguintes: por que eu deveria acreditar nestas palavras tão radicais? Por que eu deveria tentar colocar em prática isto que aos ouvidos humanos parece impossível? Ainda mais, por que eu deveria, diante da pregação do Sermão da Montanha, me preocupar, entendendo que a obediência a estas palavras definirá o meu futuro na eternidade? A resposta a todas essas indagações é bem simples e direta. Como nós podemos verificar aqui na conclusão de Mateus, a multidão olhava para Jesus e eles ficavam perplexos diante do pregador, diante de Cristo. Meus irmãos, nós devemos acreditar e praticar o Sermão do Monte, crendo que nossa vida e salvação dependem disto por causa do pregador deste sermão. E eu gostaria, meus queridos irmãos, de fazer neste momento um exercício de imaginação com todos nós aqui nesta noite. Eu quero que você tente imaginar o que está acontecendo aqui no Evangelho, o que o apóstolo Mateus registrou sob orientação do Espírito Santo. Procure por um momento se desprender de toda familiarização que você tem com o texto e com as verdades evangélicas, com as verdades a respeito de Jesus, que todos nós já ouvimos inúmeras vezes, e tente se colocar no lugar destes ouvintes originais, mesmo que seja por um momento, e você entenderá então o porquê eles estão tão surpresos. Veja, Jesus aqui nesta altura do seu ministério, contava mais ou menos com 32 anos, então pensem, um homem jovem, e de repente aquele homem jovem, pobre, um carpinteiro, de uma cidade desprezada na época, Nazaré,
ele começa a pregar e fazer coisas maravilhosas, e ele reúne os seus discípulos, e depois é seguido por uma multidão, assenta-se como um mestre, e passa a ensinar coisas notáveis, coisas nunca antes ouvidas. Este jovem carpinteiro de Nazaré, um jovem pobre, que nunca havia frequentado uma escola rabínica, que não tinha uma autoridade oficial de um rabino, que nunca havia estudado aos pés dos escribas, que nunca havia se debruçado diante de Gamaliel e dos demais rabis de sua época, ele fala com uma autoridade a respeito da lei e dos profetas inigualável. Esse jovem se assenta no monte e começa a ensinar com poder. Ele faz uma exposição da lei e dos profetas do Antigo Testamento totalmente diferente de tudo aquilo que o povo estava acostumado a ouvir todos os sábados nas sinagogas. Eles conheciam a lei, eles conheciam os profetas, mas eles ainda não conheciam o autor da lei e dos profetas, Cristo. Não pessoalmente, apenas como um prometido, apenas como aquele que haveria de vir. Agora Jesus declara: bem-aventurados são aqueles que sofrem por causa do meu nome. Meus irmãos, pensem bem, qualquer jovem, pobre, homem que para os padrões da época morava em um lugar indigno, qualquer um que afirmasse isto seria tido por louco, mas ele com veemência, com ousadia diz: vocês têm que estar dispostos a sofrer pelo meu nome. Bem-aventurados sois vós, quando por meu nome vos perseguirem, vos injuriarem e mentindo disserem todo o mal contra vós. E ele vai além. Quando ele passa a interpretar a lei e a expor a lei para aquela multidão, ele diz: vocês ouviram o que foi dito pelos antigos mestres? Eu não me firmarei na autoridade de nenhum mestre, eu, porém, vos digo. Ele se firma em sua própria autoridade, e baseado em sua própria autoridade, ele derruba com um só golpe toda a estrutura teológica do judaísmo. Imaginem, meus irmãos, como a multidão ficou perplexa, impressionada com a grande ousadia e autoridade daquele homem. Isso porque, queridos, a força e a autoridade do Sermão do Monte não deriva-se propriamente apenas das palavras que são verdade e vida, mas da fonte delas, que é Cristo. Qualquer outro, mesmo um profeta, que pregasse este sermão, seria digno de ser apedrejado, estaria falando blasfêmias, porque ele se colocaria na posição do próprio Deus, ao dizer que as pessoas teriam que sofrer pelo nome dele, e que deveriam ouvir somente a palavra dele. Só o próprio Deus tem autoridade para pregar este sermão, e é isto que Jesus está demonstrando aqui. No caso de Jesus, diferentemente de qualquer ensino e exposição bíblica que possamos ouvir, ele, o pregador e mestre, a fonte do ensino, é mais importante e está acima do próprio ensino. Não que o ensino não seja importante, ele é importante, ele é a verdade de Deus, mas a sua importância decorre da sua fonte, Jesus. Portanto, meus irmãos, este pregador está solicitando da sua audiência original e também de nós um tipo de fé ousada. Ao ouvi-lo pregar estas palavras, nós temos que reconhecer a grandeza dessa pessoa, a extraordinária autoridade que ele tem para nos falar coisas tão sublimes. Toda a nossa compreensão do Sermão da Montanha, toda atitude em decorrência deste sermão, quer seja de obediência ou rejeição, depende da maneira como enxergamos em que olhamos e enxergamos o pregador deste sermão.
Pois, meus irmãos, se nós não cremos que Jesus é o próprio Filho de Deus, que se fez carne, nos dirigindo à sua palavra eterna, então não teremos a atitude correta para com a sua pregação. Por outro lado, se nós temos fé de todo o coração e acreditamos que este homem, o carpinteiro de Nazaré, é também o Verbo unigênito do Pai, então nós tomaremos estas palavras com extrema reverência, com grande cuidado, e nós seremos obrigados a aceitá-las, a receber todo este sermão como palavras de vida eterna. E é isso que Jesus, no próprio Sermão da Montanha, declara a seu respeito. É por esta razão que é um equívoco interpretar o Sermão da Montanha apenas como um amontoado de provérbios ou dizeres éticos. Não! O Sermão da Montanha é a declaração da inauguração do reino dos céus, proferida pela boca do próprio rei. Jesus aqui se declara como Filho eterno do Pai, quando ele diz em Mateus 5,17, que ele não nasceu, ou que ele não foi originado, mas que ele veio ao mundo. Eu vim para cumprir a lei e os profetas. Ao dizer que ele veio, ele está nos ensinando aqui que a sua origem é eterna, que ele, o Verbo de Deus, conforme está em João 1,14, se fez carne e habitou entre nós, que ele, o Filho eterno de Deus, na plenitude dos tempos, foi enviado pelo seu Pai, nascido de mulher, nascido sob a lei, conforme está em Gálatas 4,4, que ele, cujas origens são desde a antiguidade, desde a eternidade, ele nasceu em Belém da Judéia, na cidade de Davi, conforme profetizou Miqueias, no capítulo 5, no verso 2, ele veio ao mundo para cumprir as promessas de Deus no Antigo Testamento, a lei e os profetas. O apóstolo Paulo nos declara em 2 Coríntios, no capítulo 1, verso 20, que todas as promessas de Deus têm em Jesus Cristo o seu sim e o seu amém. Meus irmãos, os escribas, eles podiam falar a respeito destas promessas. Eu, como pastor, posso falar que Deus prometeu o Espírito Santo àqueles que creem em Jesus, que Deus prometeu os céus para aqueles que creem de todo o coração, que Deus prometeu a libertação dos nossos inimigos, mas eu não tenho poder, nenhum escriba tem poder, nenhum profeta tem o poder de salvar quem quer que seja, nem mesmo a sua própria vida. Mas aquele pregador que proferiu o Sermão da Montanha, ele veio para cumprir as promessas da lei e dos profetas, para trazer aos homens a reconciliação com Deus, o perdão dos pecados, para esmagar a cabeça da serpente, como foi prometido a Adão e Eva após a queda, para trazer a bênção de Deus a todas as famílias da terra, como foi prometido a Abraão, Isaque e Jacó, para sentar-se no trono de Davi, trazendo um reino de paz e de justiça que não terá fim, como foi prometido em 2 Samuel 7 ao rei Davi. Diante daquela multidão estava um homem que diz sobre si mesmo que veio ao mundo para cumprir a lei. Meus irmãos, todos os santos homens de Deus, todos os santos do Antigo Testamento, por mais fiéis e dedicados a Deus, por mais que reconhecessem a santidade do Senhor e a santidade da sua lei, eles falharam. Enoque, Elias, Moisés, Arão, Samuel, Daniel, mulheres piedosas como Ana, Débora, todos estes quebraram e transgrediram a lei de Deus em algum ponto. É por isso que Salomão, na oração que ele faz, dedicando o templo do Senhor, ele diz: Senhor, quando o teu povo pecar, porque não há homem que não peque, e nós orarmos ao Senhor, lembra-te de nós e nos restaure. E o Senhor lembrou do seu povo. Ele enviou o seu Filho, ele veio para cumprir a lei e os profetas, naquilo em que todos caíram, naquilo em que todos perderam para o pecado.
ele veio para vencer. Ele veio também, meus irmãos, não apenas para concretizar as promessas da lei, ele veio para obedecer toda a lei de Deus, cumprindo cada detalhe de suas exigências, executando cada um dos seus ditames, honrando a santidade da lei com absoluta perfeição, e finalmente se entregando como um sacrifício santo que nos traz a paz. Ele cumpriu a lei tanto por si mesmo, quanto também em lugar de outros. Ele cumpriu a lei ativamente, obedecendo cada mandamento da lei, e ele cumpriu a lei passivamente, se entregando como o pagamento, o resgate pelos nossos pecados. Ele veio para cumprir a lei. E, meus irmãos, Jesus está afirmando algo que nenhuma pessoa poderia afirmar de si mesma, a não ser o Filho de Deus, que ele haveria de obedecer de forma perfeita tudo aquilo que o seu Pai demandava do homem, e mais ainda, que quando ele viesse uma segunda vez, conforme ele declara no final deste sermão, tratando dos falsos profetas, ele não viria mais para cumprir a lei, garantindo a salvação, concretizando as promessas feitas na lei e nos profetas. Não, ele viria como soberano juiz. Ele assentar-se-ia no trono de Deus para julgar as nações, os vivos e os mortos, e a própria igreja. É isso que ele declara, conforme nós podemos ver no versículo 23 do capítulo 7, quando diante dos falsos profetas, ele dirá: nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Ele veio como Salvador, ele virá como juiz. Meus irmãos, tentem imaginar estas coisas, se elas não são para nos deixar maravilhados. Aquele que estava sentado no monte ensinando o povo, aquele homem simples, de aparência rústica, é o mesmo que no fim dos tempos haverá de ser revelado em todo esplendor e glória. O que estava sentado no monte poeirento da Galileia, assentar-se-á no trono da glória do Pai, e do seu trono ele vai proferir o juízo sobre as nações, sobre os vivos e os mortos. Foi este pregador que deixou a multidão maravilhada, porque ele é diferente de tudo aquilo que o homem já viu e haverá de ver. Ele é superior não apenas aos escribas e aos fariseus, mas também em relação aos profetas, aos apóstolos, aos anjos, a Moisés. Ele é superior a todos os mestres e teólogos da igreja. Ele é superior a Agostinho, a Lutero, a Calvino, a Knox, porque todos estes homens são vasos de barro, mas Jesus é o Filho de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo declara em 2 Coríntios 4:7, temos porém este tesouro, Cristo e o Evangelho, em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Mas, meus irmãos, há um segundo motivo pelo qual a multidão, que deriva este maravilhamento da multidão, nós devemos também ficar maravilhados não apenas com a pessoa de Jesus, mas com o ensino de Jesus. É dito que as multidões estavam maravilhadas da sua doutrina e do seu ensino. Vejamos, meus queridos irmãos, que a multidão ficou impressionada não apenas com esta pessoa divina, que é o aspecto principal aqui, eles também ficaram atônitos, aturdidos com a doutrina e o ensinamento de Jesus. Jesus proferiu aqui para eles a mensagem do Evangelho do Reino. É o que nos declara Marcos, no início do seu Evangelho, que Jesus saía por toda parte pregando o Evangelho do Reino. E nós temos aqui no Sermão do Monte uma exposição profunda, rica e completa do Evangelho do Reino, das boas novas da salvação.
Não entenda o Sermão do Monte como um amontoado de princípios e regulamentos morais. O Sermão do Monte é o Evangelho. Obviamente que, ao tratarmos sobre o Evangelho, nós não estamos falando de uma filosofia, de uma perspectiva de vida, de uma ideologia humana. O Evangelho é o próprio Jesus. Mas o Evangelho também aponta para a obra que Jesus veio fazer quando desceu ao mundo como o Verbo encarnado, aquele que salva pecadores, aquele que tira pecadores do império das trevas e o transporta para o seu reino de glória, reconciliando-os consigo mesmo e com o Pai. Mas, queridos, para entendermos esta parte central do Evangelho, é preciso, em primeiro lugar, sermos informados com clareza da nossa real situação espiritual. Porque, meus irmãos, ninguém pode tratar de uma doença sem primeiro fazer o diagnóstico. Infelizmente, nós vivemos em uma época que as pessoas querem o Evangelho, mas não querem o diagnóstico. Elas acham que precisam do médico sem estarem doentes, e os sãos não precisam de médicos. E Jesus, neste Sermão do Monte, nos prega a parte introdutória, a parte inicial do Evangelho, que nos fala sobre a necessidade da boa nova, apontando primeiramente para a má notícia do pecado e da corrupção do coração humano. As palavras do Sermão do Monte, ao expor a espiritualidade da lei de Deus, as exigências que Deus faz de perfeita santidade, de perfeita retidão moral, ao apontar para o dever que nós temos de amar radicalmente o nosso próximo, de fazer o bem até para com os nossos inimigos. Com tudo isso, Jesus deixa claro nossa total incapacidade de conquistar, de merecer a salvação por meio de obras de justiça por nós praticadas. Meus irmãos, não nos enganemos, o nosso coração é tão tenebroso, tão enfermo pelo pecado, que nós, em nosso orgulho decaído, tendemos a fazer um juízo equivocado a respeito de nossa condição. Nos julgamos capazes de merecer algo bom da parte de Deus, mas a Bíblia nos diz que até o bem que nós fazemos, que até as nossas justiças são para Deus como trapos imundos, porque Deus não aceitará nada menos do que a perfeição. Não é isso que diz o Sermão da Montanha em Mateus 5,48? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Um Deus santo e perfeito exige para o seu contentamento e satisfação obediência perfeita, amor integral e perfeito. Como afirma o reverendo Lloyd Jones, neste sermão, nosso Senhor condenou de uma vez por todas qualquer confiança em nossos próprios esforços, em nossas habilidades naturais, no que concerne a questão da salvação. Em outras palavras, Cristo estava nos dizendo que todos carecemos da glória de Deus, e que por maiores e mais intensos que sejam os nossos esforços, a nossa diligência, desde agora e até a hora da nossa morte, tais esforços jamais nos tornarão justos, e nem nos deixarão aptos para nos postarmos na presença de Deus, para sermos aceitos no seu reino. Nenhuma obra que o homem faz é digna da glória dos céus. Meus irmãos, é isso que Jesus está nos ensinando aqui. E lembrem-se, é impossível entendermos o Evangelho se nós não entendermos primeiramente a santidade e a justiça de Deus apresentada em sua lei. Sem a exposição da lei, não há genuína exposição do Evangelho. E é o que Jesus faz neste sermão. Ele declara: se a vossa justiça não ir além, não exceder a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma entrareis no reino dos céus. Mateus 5,20. E aí ele passa a expor que tipo de justiça o Pai exige do homem. Você está satisfeito em não adulterar?
Eu, porém, vos digo: se você já olhou para uma pessoa com intenção impura, para Deus você é um adúltero. Você está satisfeito em nunca ter matado ninguém? Eu, porém, te digo: se você guarda no seu coração sentimentos de aversão para com algum irmão, se você profere palavras de ofensa contra alguém, você é digno do inferno de chamas? Percebam, meus irmãos, que o Senhor demonstra que a lei de Deus exige tal santidade do homem, porque ela é uma lei espiritual, que todo o nosso ser deve estar envolvido na obediência de amor ao Senhor. Que a lei de Deus exige uma obediência tão radical do homem, que nós devemos estar dispostos de abrir mão da nossa própria vontade para obedecer o que Deus requer de nós. Amando o próximo, da mesma forma como amamos nossa própria vida. E ao ouvirmos o Sermão do Monte, nós devemos ficar perplexos, arrasados, extremamente frustrados com todas as nossas tentativas religiosas de buscar o favor de Deus, baseadas em méritos humanos, porque não é possível que o homem agrade a Deus com as suas obras. Meus irmãos, é assim que eu me sinto, desde a primeira vez que eu me detive para ler este sermão com estudo, aos 18 anos, e fiquei tremendamente abalado. Este sermão, ele me foi como um golpe no meu ego, no meu rosto, porque eu me sentia um leproso imundo, e este sermão deve te fazer sentir assim, um leproso imundo, porque é isso que nós somos diante de Deus. Terríveis pecadores, sem nenhuma esperança em algo que possamos fazer por nós mesmos. E aí, quando o sermão nos coloca nessa posição miserável, à beira do desespero, aí nós chegamos no lugar certo, no lugar em que alcançamos a graça, porque Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça ao abatido, ao contrito, ao humilde. E não é assim que começa a declaração da graça no sermão? Bem-aventurados os pobres, os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quando o Espírito Santo nos convence da gravidade, da profundidade do nosso pecado, é porque a graça do Senhor já está operando em nós. Nós entendemos que somos pobres e pequeninos, que somos como um mendigo desvalido, que só pode estender a sua mão para receber a oferta de Cristo, mas ao estender esta mão enferma e leprosa, Ele nos toma. Bem-aventurados os que choram arrependidos pelos seus pecados, porque serão consolados, e Ele nos consola. Bem-aventurados os mansos, que não dependem de suas obras, mas da obra de Deus, por meio daquele que veio para fazer a satisfação em nosso lugar, para oferecer uma obra perfeita em nosso favor, porque estes herdarão a terra. Somente quando nos encontramos neste estado, nesta posição de convencimento da nossa insignificância diante de Deus, somente ali é possível experimentar a graça, a bem-aventurança, que nos leva ao arrependimento, que é a tristeza segundo Deus, que produz vida, conforme está em 2 Coríntios 7,10. A partir daí, como mansos, totalmente dependentes de Deus, totalmente ligados ao Senhor, baseado em sua graça e seu favor, nós entendemos que tudo que Ele tem para nós é suficiente, nos basta. Não foi isso que o apóstolo Paulo compreendeu? Em 2 Coríntios capítulo 12, quando ele por 3 vezes orou ao Pai, para que tirasse dele aquele espinho na carne, mensageiro de Satanás, e o Senhor então declarou: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder é aperfeiçoado na fraqueza. O Sermão do Monte nos apresenta o Evangelho, e meus irmãos, nós podemos ouvir o Evangelho centenas de vezes, e cada vez que nós ouvimos o Evangelho, ele é sempre novo, ele sempre nos deixa maravilhados, como um Deus tão santo, como um Deus tão justo, como um Deus tão grande, pode se aproximar de pecadores tão sujos, tão enfermos,
tão incapazes como nós, e como este amor insondável nos alcançou. O Sermão do Monte nos conduz ao Evangelho, e o Evangelho é maravilhoso. E por fim, nós devemos ficar maravilhados com a autoridade, com o poder de Jesus e da sua palavra, maravilhados com o pregador, maravilhados com a mensagem do Evangelho e maravilhados com o poder do Evangelho. Porque, meus amados irmãos, a mensagem do Evangelho, ela não termina com a conversão. Infelizmente, o evangelicalismo, um movimento que começou na igreja protestante americana, nas denominações históricas no século XIX, um movimento que tinha boa intenção de levar a mensagem da salvação às nações, naquele século XIX, que ficou conhecido como século das missões. Este movimento trouxe prejuízo à igreja, porque eles cumpriram a grande comissão de forma limitada, entendendo que a grande comissão consistia em levar a mensagem da salvação às nações, e não é isso que Jesus mandou a igreja fazer. Se você ler a grande comissão em Mateus 28, você vai ver que Jesus diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho dito, e não só o plano de salvação. E os crentes da nossa geração ficaram acostumados a pensar que a conversão, o aderir com fé à mensagem de salvação, é todo o Evangelho. Não, é apenas o começo, é apenas o início da boa notícia. A boa notícia vai além. A pregação a respeito do pecado, a pregação a respeito da necessidade da conversão e do arrependimento, a pregação sobre a graça de Deus e sobre o perdão de Deus através da obra de Cristo, é apenas o começo da mensagem. Lembrem-se, meus irmãos, Cristo não veio para cumprir apenas algumas promessas da lei e dos profetas, Ele veio para cumprir tudo aquilo que está na lei e nos profetas. E em Mateus 5,18, ele disse que nem um i, nem um tio, nem um pontinho da lei ficará sem que até que tudo aquilo que Deus prometeu se cumpra. E qual é a principal promessa de Deus no Antigo Testamento? É aquela promessa que Deus profeticamente deu a Jeremias, que está aqui sinalizada diante de nós na ceia, a promessa da nova aliança, quando Deus daria não apenas a graça do perdão às pessoas de todas as nações, mas que Ele derramaria o seu Espírito sobre toda a carne, que Ele não viria apenas morar conosco, mas que Ele viria pelo Espírito Santo, com poder e glória, morar em nós. A promessa que foi dada ao profeta Ezequiel, de que Ele tiraria o coração de pedra e nos daria um coração de carne, e inscreveria nas tábuas do nosso coração a sua santa lei, colocando em nós o temor do Senhor, o desejo de amá-lo e de obedecê-lo. É por isso que Jesus, no Sermão do Monte, ele começa a pregar o Evangelho, chamando as multidões à conversão, e ele prossegue em sua doutrina do Evangelho, esclarecendo que todos os verdadeiros crentes, todos os bem-aventurados, alcançados pela graça, eles experimentam o novo nascimento, eles recebem de Deus uma nova natureza e uma nova vida. Meus irmãos, em Cristo, nós somos filhos do Pai que é perfeito, e o Pai perfeito nos aperfeiçoa, porque Ele nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos como Ele é, a fim de que Ele seja o primeiro entre muitos irmãos. A natureza divina, o caráter de Cristo, pelo poder do Espírito Santo, foi dado aos crentes. Os filhos do Pai devem caminhar na busca dessa promessa de perfeição, praticando a justiça do reino, sendo transformados em pessoas piedosas, que amam a Deus, que amam ao próximo, uma justiça que excede a dos escribas e a dos fariseus. Desse modo, meus irmãos, somos ensinados por Jesus, que jamais poderemos viver uma vida como Deus requer, seguindo os padrões do Sermão do Monte, enquanto continuarmos o que somos por natureza,
Se Deus não nos transformar em nova criatura, nós não conseguiremos andar na presença do Senhor, seremos religiosos, hipócritas, praticaremos nossa justiça diante dos homens, para sermos aplaudidos e vistos por eles, para tocarmos trombeta para os homens e nos alegrarmos em nosso ego, como se isso fosse algo que pudesse satisfazer a Deus. Mas não, meus irmãos, Deus nos aceita e aceita aquilo que fazemos, porque nós fazemos pelo poder e pela presença de Cristo em nós. Esta é a segunda parte do Evangelho. Nós fomos unidos a Ele em uma união misteriosa e espiritual. Nós não vivemos mais para nós mesmos, mas Cristo vive em nós. E este viver que agora tenho na carne, eu vivo pelo poder do Filho de Deus. Aqueles que são verdadeiramente convertidos, é necessário que tenham sido transformados, que todo o nosso ser seja feito de novo, que Deus nos torne nova criatura em Cristo. Queridos, o que Jesus está ensinando neste sermão, e que deixou a multidão perplexa, espantada, é que Ele veio ao mundo não apenas para trazer a possibilidade da salvação, Ele veio ao mundo para salvar. Ele veio para proporcionar com poder e glória a todos os que creem uma nova vida. Ele tem autoridade para transformar um viciado em um homem digno, um ladrão em uma pessoa que trabalha com as próprias mãos para abençoar outros, transformar uma meretriz em uma santa mulher, transformar um homem mentiroso em alguém que fala a verdade em amor, transformar um pai violento em um pai amoroso, em um marido carinhoso, transformar uma mulher rancorosa em uma mulher dócil, querida, como uma videira frutífera em sua casa, transformar filhos rebeldes e desobedientes em filhos santos, obedientes, que dão testemunho da graça do Senhor. Esta é a obra do Evangelho. Sermos apenas crentes nominais que dizem: sou membro de uma igreja, meu nome está rolado no rol de membros de uma igreja, sou presbiteriano, sem experimentar o poder do Espírito Santo que transforma a vida, que transforma o caráter, que nos dá o fruto do Espírito, é mera religiosidade hipócrita e vazia. Porque Jesus prega como quem tem autoridade, não apenas para ensinar um caminho, mas também para nos introduzir e nos capacitar a andar neste caminho. Porque é Deus que opera em vós, tanto o querer quanto o realizar. Ele tem poder para ordenar, e Ele tem poder para cumprir aquilo que nos manda fazer. O Sermão do Monte, portanto, meus irmãos, deve ser lido como uma descrição do plano de Deus para a sua vida, se você é um crente. Aqui Deus está descrevendo o caráter do povo crente, o caráter dos seus filhos, o caráter daqueles que são feitos uma nova humanidade, tendo como cabeça as primícias, o Filho de Deus, Jesus Cristo. Um povo que realmente recebeu o poder do Espírito para obedecer a Deus, para amar o seu próximo, como diz o apóstolo João, nisto conhecemos que estamos nele, se amamos o nosso irmão. Essas instruções não foram dadas ao homem natural, porque o homem natural é incapaz de viver nestes padrões, de cumprir o que o Senhor exige aqui. O que o Sermão do Monte retrata é Deus renovando os seus filhos, conferindo a eles o poder do Espírito da promessa, para que eles se amoldem à vontade perfeita do Pai, de glória em glória, até a plena santidade nos céus. Sendo assim, meus irmãos, eu quero concluir afirmando, asseverando que quem é realmente crente deseja viver de acordo com este Sermão do Monte, porque neste sermão Jesus declara: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Aquele que bate, aquele que insiste, aquele que pede, receberá as coisas boas da parte do Espírito de Deus, e as coisas boas é o fruto do Espírito, um caráter renovado, uma vida santa
e piedosa. O crente nascido de novo, ele se esforça, ele busca em oração o poder do alto para fazer o que o Pai lhe ordena. E quando ele cai, ele reconhece o seu fracasso, mas ele continua em fé, orando para ser cheio do Espírito Santo, e ele recebe do Senhor, pelo poder do Espírito Santo, crescimento, porque o que Deus prometeu, Ele dará, pois Jesus tem autoridade, Ele tem poder para transformar a vida de todo aquele que está unido a Ele. Aquele que está unido a Ele como a videira, este frutifica e o seu fruto permanece. Portanto, meus irmãos, os verdadeiros crentes e santos, ao lerem este sermão, eles passam, embora considerem-se pecadores e aquém do que Deus exige, eles passam a desejar, usufruir de todas as coisas boas, de todas estas promessas de santidade que Deus tem para os seus filhos. Eu quero concluir agora, ou melhor, terminar, porque eu já concluí, eu quero terminar com as 3 aplicações finais. A primeira delas, a primeira aplicação que eu desejo fazer dessa mensagem, eu extraí das meditações do Bispo Riley, acerca desta passagem. O Bispo Riley, comentando estes 2 versículos que encerram o Sermão do Monte, ele diz: cuidemos para que este sermão tenha uma influência duradoura e permanente sobre a nossa alma. Ele foi dirigido tanto a nós, como àqueles que primeiro o ouviram. Nós somos os que terão de prestar contas pelas lições deste sermão, lições que sondam o nosso coração. E o que pensamos a respeito destas lições não é questão de pouca importância. A palavra que Jesus tem proferido, essa mesma palavra nos julgará no último dia, pois está escrito em João 12:48. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Segunda aplicação, essencialmente, meus irmãos, como aprendemos hoje, o ponto vital de todo o ensino, da teologia, da Bíblia inteira, é levar-nos ao conhecimento de Cristo, a um relacionamento vital, um relacionamento de serviço, obediente e amoroso para com o Senhor. Você pode conhecer muitas verdades bíblicas, você pode até acreditar que Jesus é Deus, que Ele tem poder de fazer coisas boas em seu favor. Você pode ainda ter um conhecimento bíblico vasto, possuir um conhecimento teológico profundo, ortodoxo, mas nada disso garante que você é alguém realmente convertido ao pregador do Sermão do Monte, a Jesus Cristo. A verdadeira conversão só ocorre quando há uma total entrega de nosso coração, de nossa alma a Jesus, com profundo amor e devoção. Quando nós falamos: Senhor, a minha vida é Tua, a minha família é Tua, o meu trabalho, o meu ser, tudo é Teu, e eu quero viver para a Tua glória e conforme a Tua palavra. Eu estou pronto para sofrer pelo Teu nome, porque eu sou do Senhor. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Somente uma resposta de amor total ao amor de Jesus por nós é o que caracteriza uma genuína conversão. Portanto, meus irmãos, não confunda a mera religiosidade, a mera declaração nominal de que Jesus é seu Senhor, com uma conversão verdadeira. A conversão verdadeira, ela transforma o nosso ser. Terceiro e último lugar, a mais importante atitude que devemos tomar diante do Sermão do Monte é nossa reação à pessoa de Jesus. 3 perguntas devem ser feitas. Quem é Jesus para você? Para que Ele veio ao mundo? E que tipo de autoridade e poder Ele tem? A resposta a cada uma dessas perguntas é vital. No Sermão da Montanha somos instruídos a crer que Jesus é o Filho de Deus, que Ele veio ao mundo para cumprir todas as promessas de Deus feitas ao seu povo, sendo Ele o único homem que pisou nessa terra, que obedeceu perfeitamente toda a lei de Deus, que não pecou em nada e que em amor
Ele se sacrificou pelos nossos pecados, e agora Ele tem poder e autoridade nos céus e na terra para nos dar o seu Espírito Santo, para nos tornar novas criaturas, para nos enviar ao mundo, a fim de que demos o testemunho do que Ele tem feito em nossa vida, por meio da obediência a Ele e por meio da submissão ao Pai. Meus queridos, você crê nisso? Porque este é Jesus, este é o Senhor da glória, é este que pregou este sermão, que vive e está nas alturas à destra do Pai, e que habita em cada um que crê nele e que recebeu o seu Espírito Santo.